Ok, obrigado, Marcos. É um prazer estar aqui realmente, rever, ainda que à distância, muitos amigos, né? Então, bom, a minha história aqui, na verdade, eu vou começar contando um pouco da história do problema, né, até para contextualizar, mas lembrando que essa interação entre topologia e curvatura escalar positiva é certamente um tópico multifacetado, então vou tocar aqui em aspectos que têm diretamente a ver com esse trabalho, né? Então, desse ponto de vista, a história começa em 64, com Lishnerovich. Então, nessa época aí, o pessoal já sabia como associar a qualquer variedade fechada, né? Um certo invariante, uma combinação linear de números de Pontryagin, né? E exatamente por conta disso, esse invariante só era eventualmente diferente de zero em variedades cuja dimensão era um múltiplo de 4. De qualquer maneira, o Lishnerovich observou que se você tem uma variedade desse tipo, que é spin, e se esse invariante, né, vamos chamar de agênero, se esse agênero é diferente de zero, então essa variedade não comporta nenhuma métrica com curvatura escalar positiva, certo? Então, esse é um resultado extremamente importante, foi estendido em várias direções, e é interessante aqui a gente ver também exemplos em qualquer dimensão possível, né, múltipla de 4, de variedades, né, você pode considerar essas variedades, essas hipersuperfícies algébricas aí, então elas satisfazem a condição as imposições do teorema e, portanto, não admitem métricas com curvatura escalar positiva, mas esse pedaço da teoria, em particular esses exemplos, eles têm um probleminha aí, é que essas hipersuperfícies algébricas, elas são todas simplesmente conexas, então elas falham em detectar como é que o grupo fundamental interage com essa questão da existência ou não de métricas com curvatura escalar positiva. Quer dizer, existia uma percepção, já nessa época, que se o grupo fundamental é grande num certo sentido, então a variedade subjacente não admite métricas com curvatura escalar positiva, mas é preciso tomar um certo cuidado com isso aí por conta desse exemplo aqui. Quer dizer, você pode pegar uma esfera de raio epsilon, multiplicar por qualquer variedade, spin, vamos dizer, certo? E como a curvatura escalar é aditiva em relação a produtos riemannianos, então se você tomar o epsilon muito pequeno, essa variedade, a métrica produto vai ter curvatura escalar positiva, independentemente da métrica que você tiver na variedade Z, certo? E o grupo fundamental é o grupo fundamental de Z, que você não tem controle algum. Então, o que esse exemplo mostra, na verdade, é que você tem que, para obstruir, né, para eventualmente obstruir métricas, para que o grupo fundamental eventualmente obstrua métricas com curvatura escalar positiva, você tem que pedir que ele seja grande em todas as direções. Quer dizer, o que está acontecendo nesse contra-exemplo é que você tem duas direções, as direções tangentes à esfera, onde o grupo fundamental é trivial, né? Tá certo? Então, esse problema, né, de quantificar essa ideia é um problema realmente delicado, difícil, e só foi realmente bem entendido muito tempo depois, né, com a contribuição do Gromov e do Lawson, né? Eles escreveram no começo dos anos 80 uma série extremamente importante de artigos, né, em que eles formalizam essa ideia, quantificam essa ideia, e, na verdade, uma década depois, o Gromov ele sintetiza de maneira extremamente elegante essa ideia. Quer dizer, nesse artigo dele, entre outras coisas, esse artigo de 96 é um artigo dele que tem quase 200 páginas, então, entre outras coisas que ele faz lá, basicamente o que ele faz é o seguinte, ele mostra como é que você pode associar qualquer variedade riemanniana compacta, se você quiser, um invariante que ele chama de K-área, né? Esse invariante é um número real, positivo, que pode ser finito ou infinito, pode ser inclusive igual a mais infinito. Um número real positivo estendido. Esse número real é um invariante geométrico, só que o fato dele ser finito ou infinito
não depende da métrica, é uma propriedade topológica da variedade. E aí ele mostra que se você pegar uma variedade fechada, spin, que tem K-área infinita, então ela não admite métricas com curvatura escalar positiva, né? A relação disso com o grupo fundamental é que essa classe de variedades contém as chamadas variedades, vamos traduzir isso aqui por ampliável, né? Que exatamente tinham sido introduzidas nesse trabalho anterior do Gromov e do Lawson, né? Eu não vou dizer aqui o que é uma variedade ampliável, mas na definição você vê claramente como é que essa ideia de que o grupo fundamental tem que ser grande em todas as direções aparece, certo? Então, essas são as contribuições clássicas sobre as quais eu queria falar aqui. Eu vou só encerrar essa parte da palestra observando que essas contribuições, a do Lichnerovich e a do Gromov, ela atuam, em certo sentido, em direções perpendiculares, porque essas variedades algébricas aqui, elas têm K-área finita, porque elas são simplesmente conexas, e os toros, né, quer dizer, é importante observar aqui que os toros, todo toro é ampliável e, portanto, tem K-área infinita, né? Em particular, Gromov e Lawson, eles provam a conjectura do Gerov, né, que era uma conjectura famosa, né, que diz exatamente que toros não admitem métricas com curvatura escalar positiva, né? Só lembrando que isso em dimensão baixa foi provado inicialmente, primeiramente, pelo Shen e Yao, mas usando outros métodos, usando superfícies mínimas, né? Mas o ponto é que vocês veem aqui nesse outro item que essas contribuições são meio que ortogonais entre si, né? Elas pegam variedades que são essencialmente, com topologia essencialmente distinta. Tá certo? E o interessante aqui o que torna esses resultados ainda mais interessantes é você confrontá-los com uma contribuição do Kersner e do Warren, que diz que, na verdade, se você pega uma variedade fechada qualquer, não precisa ser spin nem nada, e você pega uma função que é negativa num ponto, então você pode realizar essa função com uma curvatura escalar de alguma métrica. Então, isso mostra que os resultados de obstrução são quase ótimos num certo sentido aí, certo? Essas contribuições aí, elas foram, tanto a de Kersner e Warner e a do Gromov, elas foram estendidas muito recentemente, aqui em 19, né, e aqui em 20, por duas duplas de eminentes matemáticos, né, quer dizer, o Ba e o Rank, eles consideram variedades com fronteira, eles estendem de maneira bastante natural a noção de K-área para esse tipo de variedade, e aí eles mostram que K-área infinita obstrui métricas com curvatura escalar positiva no interior e curvatura média maior ou igual a zero ao longo da fronteira, né, que é a condição de bordo natural nesse contexto, né. E o Cruz Vitório, eles mostram que eles vão na linha dos resultados positivos, né, construtivos, eles mostram que numa variedade com fronteira, bom, se você dá uma função que é positiva em algum ponto no interior, então é a curvatura escalar de uma métrica em relação ao qual a fronteira é mínima, né? Então, são extensões bastante naturais desses resultados clássicos, né? Então, quando eu soube desses resultados, eu decidi entrar nessa festa também, né? E procurei uma maneira de estender esses resultados, né, de uma forma que fosse minimalmente não trivial, e basicamente o que eu fiz foi considerar a possibilidade de você ter no interior dessas variedades uma singularidade isolada do tipo cônica, né, e ver o que é que acontece em relação tanto à questão da existência, né, da prescrição, como em relação à questão da obstrução, certo? Então, na verdade, em relação à questão da existência, eu fiz uma palestra recentemente, no seminário lá de João Pessoa, falando especificamente sobre isso, de forma que aqui eu vou falar especificamente sobre a questão da obstrução, embora eu vou recordar agora o que é a minha extensão do resultado de existência, né? Então, sem mais delongas, vamos passar para a classe de objetos que eu vou considerar. Então, esses são os objetos que eu vou considerar uma variedade, um espaço que é compacto, que é suave em todos os pontos, exceto, possivelmente, num determinado ponto P, né,
E nesse ponto P, eu vou supor que esse ponto está contido numa vizinhança onde existe uma métrica, né, que é cônica, que na verdade que é uma pequena perturbação de uma métrica cônica, né, sobre uma determinada variedade, né, está desenhada aqui em azul, que eu chamo de laço, certo? Então, a ideia é essa. A ideia é você considerar variedades que têm esse tipo de singularidade isolada aí, certo? E, quer dizer, na verdade, os meus resultados valem para singularidades muito mais complicadas do que essa, mas para simplificar a exposição, tanto no artigo como aqui, eu vou me ater a essa situação aí. Tá certo? Então, a questão é, você pode também admitir que a variedade tem uma fronteira que está longe da região cônica, que eu denoto por C, né? E a questão, então, é você verificar a possibilidade de reprovar aqueles resultados, tanto o resultado de existência como o resultado de obstrução, né? No contexto do Gromov, para métricas cônicas, certo? Quer dizer, não para uma métrica qualquer, mas para métricas que, numa proximidade de P, se comportam especificamente dessa maneira aqui. Então, esse é o problema que eu vou abordar aqui, tá certo? Muito bem. Então, eu vou enunciar aqui rapidamente o resultado de existência, sobre o qual eu já falei aí em uma outra oportunidade. Quer dizer, a ideia, no caso específico aqui, o que determina a questão da existência, você tem que pedir uma hipótese de positividade no laço, né? Quer dizer, nessa variedade sobre o qual a região cônica é construída, né? Então, você considera esse operador aqui elíptico, né? E você supõe que ele é positivo no sentido de que seu primeiro autovalor é positivo, e o resultado de existência diz exatamente se essa condição de positividade é satisfeita, então qualquer função que seja limitada e suave, né, é a curvatura escalar de alguma métrica cônica nessa variedade, certo? Então, esse é o resultado de existência, e o que eu vou falar agora, a partir de agora, é exatamente o complemento, ou seja, mostrar que discutir a questão da obstrução, né, obstruções de natureza topológico-geométrica para a existência de métricas cônicas com curvatura escalar positiva, supondo que a parte suave da variedade, quer dizer, quando eu retiro o ponto, né, e com a variedade aberta, né, não compacta, então eu vou supor, como o Gromov faz, que essa parte suave aí é uma variedade spin, certo? Então, como eu estou no contexto das variedades spins, fatalmente eu vou ter que considerar o operador de Dirac, né? E eu vou fazer isso primeiro recordando rapidamente o argumento de Lishnerovich. Então, a ideia do Lishnerovich é a seguinte, é baseada no fato de que sempre que você tem uma variedade spin, então, sobre essa variedade, você consegue construir um fibrado hermitiano, que tem uma métrica e uma conexão compatíveis, com excelentes propriedades, né? O fibrado dos spinors, né, esse SY aí, e mais ainda, você tem um fibrado elíptico de primeira ordem, atuando entre seções desse fibrado, que é o operador de Dirac, que é definido por meio dessa formulinha aí, certo? Então, o interessante é que o laplaciano associado a esse operador, ou seja, seu quadrado, satisfaz uma decomposição do tipo Weizenberg, né? Quer dizer, o laplaciano de Dirac, que é igual ao laplaciano de Bochner, que é um operador sempre maior ou igual que zero, mais o múltiplo positivo da curvatura escalar, certo? Então, a primeira etapa no argumento do Lishnerovich é observar o seguinte, bom, como a variedade, eu estou supondo que a variedade é fechada, então o Dirac, ele é autoadjunto, certo? Então, eu posso integrar por partes, né? E quando eu faço isso, né, eu posso pegar esse operador aqui, aplicar num espino, fazer o produto interno dele com esse mesmo espino, integrar por partes. Eu tenho essa fórmula aqui, que é a versão integral da decomposição do Weizenberg. E a conclusão é que daqui eu vejo que curvatura escalar positiva é incompatível com a existência de espinos harmônicos não triviais, né? Porque se eu tenho um espino harmônico não trivial, isso aqui zera, e isso aqui é positivo,
porque a coatura escalar é positiva. Então, eu tenho essa observação aqui, certo? E aí, o argumento do Lishnerovich é completado observando que se aquele A gênero é diferente de zero, então você tem espínolos harmônicos não triviais, certo? Para isso, você usa a fórmula do índice de Atiyah-Singer. Então, essa contradição aqui mostra que a não trivialidade do A gênero é uma obstrução para a existência de métricas com coatura escalar positiva, certo? Então, tudo isso aí é como a coisa funciona no caso suave, né? Só que no caso cônico, certo? Aparece um problema pelo seguinte, lembra que ser essencialmente autoadjunto significa exatamente que quando se integra por partes, não aparecem contribuições que vêm da fronteira. Mas aqui, a minha variedade, num certo sentido, tem uma fronteira. Ela tem uma singularidade cônica aqui, que eu retirei. Então, pode ser que o Dirac não seja autoadjunto. Pode ser que quando eu integre por partes, apareça um termo estranho naquela fórmula integral de Lishnerovich, cujo sinal eu não sei controlar, e que estraga, portanto, o argumento de anulamento que eu fiz anteriormente. Certo? Então, isso efetivamente pode acontecer, e a maneira de evitar isso é trabalhar numa escala de Sobolev apropriada, né, que leva exatamente em consideração a singularidade cônica. Então, vamos ver como é que isso acontece. Eu não vou entrar aqui em muitos detalhes, né, mas deixa eu só explicar rapidamente aqui. Então, essa é a definição, você consegue definir uma escala de Sobolev, que tem 3 parâmetros, S é o parâmetro de regularidade, P é o parâmetro de integrabilidade, e gama é um parâmetro adicional, que entra nesse peso aqui, certo? E a ideia é que você, para definir essa escala, por isso que aparece o nome Melin aqui, você tem que trabalhar na reta com essa medida aqui, que é a medida de Ra da reta positiva, pensada como um grupo de Lie, e tem que trabalhar também com esse operador aqui, esse é o operador natural para diferenciar funções na direção das geratrizes do cone, né? O ponto é que com essa definição aqui, você tem, de fato, uma escala de Sobolev, e a questão que você vai perguntar aqui agora é sobre que condições, ou mais precisamente, para que valores de gama, né, o Dirac, visto como um operador limitado aí, atuando nessa escala de Sobolev, é um operador de Fredholm, é um operador Fredholm de índice zero. Essa é a questão que a gente tem que elucidar agora, certo? Então, como é que isso é feito? Bom, isso é feito da seguinte maneira. Você vai fazer o seguinte, você vai considerar, na verdade, lembra que esse camarada aqui é o L2, né? Seria o L2 gama, né? Então, você vai parar nesse camarada aqui, que é um espaço de Hilbert, e ver o Dirac como um operador desse tipo aqui, um core Dirac, né? Um Dirac núcleo, né? Atuando nesse espaço de Hilbert aqui, visto como um operador ilimitado, densamente definido e simétrico, né? Ou seja, formalmente autoadjunto, né? E você quer dar condições exatamente para que esse operador seja essencialmente autoadjunto, né? Então, como é que você faz isso? A ideia é observar que quando você... Claro que tudo agora vai depender do que acontece na região cônica, né? Porque fora da região cônica, tudo funciona bem. Então, a observação crucial é que quando você pega o Dirac que multiplica pela potência apropriada de x, né? Então, a menos de você multiplicar Clifford por esse vetor tangencial na direção das geratrizes, né? E de um termo que vai para zero, você consegue escrever o operador dessa maneira aqui. Ou seja, com uma expressão que é linear no operador de Fuchs e que envolve também o Dirac do laço, né? Lembra que o laço é uma hipersuperfície dentro da variedade, que é a espinha, ela tem uma estrutura espinha natural, então faz sentido considerar o seu operador de Dirac, certo? Então, a ideia é que toda a análise, né, para esse camarada aqui vai depender da estrutura vai depender desse operador aqui, e a ideia é você exatamente usar a transformada de Melin para definir esse objeto aqui, que são exatamente o conjunto
de pontos no plano complexo que satisfazem essa equação aqui, que vem desse operador aqui, após transformada de Mellin, e onde aqui aparece também os elementos do espectro do Dirac e do laço, né? E, claro, você vai olhar para os camaradas desse conjunto que estão nessa faixa aqui. Essa faixa é uma faixa vertical, determinada por esses dois, no plano complexo, né? Determinada por esses dois números reais. Então, você quer olhar exatamente para os camaradas desse conjunto aqui, que estão dentro dessa faixa, tá certo? Por que é que você quer fazer isso? Porque a ideia é que você tem que construir uma parametriz para poder tentar inverter o Dirac, né, a menos de operadores suavizantes, e a ideia é que a parametriz vai depender, a estrutura da parametriz vai depender desse conjunto θ-γ de Dirac, certo? A situação mais simples acontece exatamente para aqueles valores de gama onde esse conjunto é vazio, certo? Então, a ideia é que sempre que esse conjunto for vazio, ou seja, você não tiver zeros dentro daquela faixa, então esse Dirac aqui é essencialmente autoadjunto e você está nos melhores dos mundos, no sentido de quando você integrar por partes, a fronteira, aquela singularidade, não vai contribuir com nada, certo? Mas você precisa, naturalmente, de uma condição para garantir que isso aconteça, e aí é onde aparece essa condição aqui, que à primeira vista que é bastante desagradável, quer dizer, que é essa condição de Witt, né, que diz que você tem que exigir que o Dirac do laço, o espectro do Dirac do laço tem que ter uma lacuna em torno da origem, né, com raio 1/2, certo? Então, não tem jeito. Uma maneira de você usa a definição e verifica que a maneira de garantir que esse conjunto aqui seja vazio é solicitar que isso aqui aconteça. De qualquer modo, se essa condição é satisfeita, então você espalha esse fato do operador ser essencialmente autoadjunto para toda a escala de Sobolev e para certos valores de gama aqui, para gama entre 0 e 1. Em particular, você tem regularidade, e aí você está, como eu falei, nessas condições nos melhores dos mundos. Você pode, então, eventualmente, repetir a análise do Lishnerovich, né? Só que tem essa condição aqui no meio do caminho. Então, seria interessante você ter uma condição geométrica, né, na variedade cônica que implique que essa condição de Witt seja satisfeita, né? E essa condição, de fato, existe e, felizmente, ela é compatível com o tipo de condição que a gente quer impor. Então, está aí o resultado, né? Quer dizer, o resultado é, se a sua métrica cônica, né, tiver a propriedade de que restrita a região cônica a 4 escalar é maior ou igual que 0, então a condição de Witt é satisfeita. A demonstração é muito simples, você simplesmente expande, né, quando o x vai para 0, a curvatura da curvatura escalar da métrica cônica, você obtém um primeiro termo aqui, que envolve a curvatura escalar do laço, né, menos essa constante aqui, mais um termo aqui que decai de outra maneira, e aí você vê que se esse camarada aqui for maior ou igual que 0, você tem essa condição aqui, então você tem uma cota inferior para a curvatura escalar do laço, e aí você usa uma estimativa do Friedrich para estimar a lacuna do espectro do Dirac do laço, né? E aí você vê que você tem que a condição de Witt é satisfeita até com folga, né? Que a gente está supondo sempre que n é maior ou igual a 4. Então, o ponto importante é que se essa condição geométrica na região cônica é satisfeita, veja bem, você não precisa se preocupar com o que acontece fora da região cônica. Então, basta olhar para o que acontece na região cônica. Se a quadratura escalar na região cônica é maior ou igual a 0, então essa condição de Witt é satisfeita e você pode, então, fazer análise, né, no melhor dos mundos possíveis nessas variedades, né? Em particular, agora você pode fazer uma brincadeirinha que é crucial, tanto no contexto do Lishnerovich, como do Gromov, como no nosso contexto, é o seguinte. A observação é a seguinte: quando você tem uma variedade spin de dimensão par, acontece um milagre, que é o seguinte: o fibrado dos espinos, ele se decompõe como soma direta de dois outros fibrados, né?
São os fibrados quirais, ou seções desses fibrados aqui, são chamados espinos positivos e negativos, né? E o Dirac, né? Lembra que o Dirac é uma composição da conexão com o produto de Kilford por vetores tangentes. A conexão preserva essa decomposição, mas os vetores tangentes invertem essa decomposição. Então, isso significa que o Dirac também inverte. Então, você vai ter, na verdade, os chamados operadores de Dirac quirais, né? Ou seja, que pegam, eles vão ser a restrição do Dirac, então eles vão pegar espinos positivos e levar em espinos negativos, espinos negativos e levar em espinos positivos, né? Então, você tem dois operadores de fato, né? E como nas condições, né, nessas condições aqui, que implicam a condição do it, esse camarada e que é autoadjunto, então a conclusão é que esses operadores aqui, os Dirac quirais, são Fredholm e adjuntos entre si. Eles não são necessariamente autoadjuntos, não podem ser, até porque atuam em espaços de seções distintos, né? Mas eles são adjuntos um do outro. Então, você pode considerar o índice deles, essa quantidade aqui. O índice de um deles, por exemplo, do Dirac quiral positivo. Então, essa quantidade aqui é que vai desempenhar um papel central na nossa argumentação aí. E veja bem, esse é um invariante analítico desse operador. E o interessante é que você consegue expressar esse camarada, mesmo até no contexto cônico, em termos de invariantes da variedade cônica de natureza geométrico-topológica, né? Então, vamos ver como é que isso acontece. Então, a moral da história até agora é que, no caso cônico, na presença dessa condição geométrica aqui, esse índice aqui faz sentido. O índice desse operador, o Dirac quiral positivo, faz sentido. Certo? É um inteiro finito. A questão é calcular. Tá certo? Então, como é que esse cálculo é feito, né? Bom, ele é feito da seguinte maneira. Quais são os ingredientes que entram nessa expressão para o índice desse operador, né? Então, o primeiro ingrediente é essa forma característica aqui, né, que tem a ver exatamente com o agênero, né, que é uma forma característica de Pontryagin, né? E esse é o primeiro ingrediente. Quer dizer, aqui você tem uma forma característica que é construída a partir de uma métrica que você fixou, usando a teoria de Schoenfeld, né? E essa classe ela é uma soma de contribuições homogêneas que aparecem sempre em dimensão múltipla de 4. Tá certo? Por outro lado, o outro ingrediente é o seguinte: quando você pega o fibrado dos espinos e restringe ao laço, você tem uma decomposição natural, né? E o Dirac se decompõe em dois operadores, né, que preservam essa decomposição aqui, só que existe uma identificação que faz com que o Dirac mais seja igual ao Dirac a menos o Dirac menos. Então, o que é que significa isso? Significa que quando você olha para o Dirac total aqui, para esse camarada, né, o espectro dele é completamente simétrico em relação à origem, por causa desse sinal negativo aqui. Tá certo? Mas é claro que, se você olhar para um deles, isso não precisa necessariamente acontecer. E, por conta disso, você pode definir, de uma maneira que eu não vou explicar aqui, um invariante, que é um número real, que é chamada o eta invariante, que essencialmente mede a assimetria espectral desse operador. Ou seja, você conta, de alguma maneira aí bem supimpa, que eu não vou explicar, quantos autovalores positivos você tem a mais do que autovalores negativos, certo? Então, esse é o outro ingrediente. Então, com esses dois ingredientes, você consegue calcular o índice do operador de Dirac quiral, essa quantidade aqui, certo? Onde aqui você tem três contribuições. Você tem uma contribuição sobre toda a variedade cônica, que envolve exatamente essa classe característica aqui. Essa notação aqui significa que você vai pegar exatamente, né, a componente homogênea dessa soma aqui, que bate com a dimensão da variedade, e integrar
contra o domínio fundamental da variedade. Aqui você vai fazer uma espécie de transgressão dessa classe, restringir ao laço, né, e, claro, pegar a componente homogênea correspondente, e, finalmente, o eta invariante entra aqui, certo? Então, essa é a fórmula que calcula esse invariante analítico aqui, né? A observação é, no caso suave, esse termo aqui e esse termo não existem. Não existe região cônica, portanto, esses termos aí não existem. E esse invariante, de fato, é um invariante topológico da variedade. Quer dizer, esse camarada é exatamente o que eu chamei de agênero no primeiro slide da palestra. Certo? Agora, no caso cônico, em particular, no caso suave, esse invariante é um invariante topológico de fato. Não depende da métrica. Certo? Só que no caso... bom, deixa eu só observar aqui, claro, né, que uma vez que você tenha esse resultado aqui, e, claro, você está nessa condição aqui, então você pode integrar por partes, então você pode repetir todo o argumento do Lichner-Ovet e concluir que se a tua variedade admite uma métrica cônica com curvatura escalar positiva, então esse invariante aqui tem que se anular. Então, voltando para o que eu estava falando antes, né, quer dizer, quando você está no caso suave, esse resultado aqui reproduz o teorema do Lichner-Ovet com o bônus adicional de que esse invariante aqui é topológico, não depende da métrica. Aqui não, aqui tudo depende da métrica, certo? Essa obstrução aqui no caso cônico é uma obstrução geométrica, por exemplo, em determinadas dimensões, em dimensões, por exemplo, 6, 10, dimensões que são múltiplas, são pares, mas não são múltiplas de 4, esses camaradas aqui podem se anular, tá certo? Então, esse invariante é um invariante espectral do laço, portanto, vai depender da métrica, certo? Depende globalmente da métrica, mas depende da métrica. Então, é nesse sentido aí que eu digo que essa obstrução é geométrica em essência. Certo? E, na verdade, o que eu vou fazer aqui agora, a partir de agora, é exatamente mostrar como as ideias do Gromov podem ser adaptadas para a gente ter um invariante que seja mais topológico em essência. Tá, ok? Mas, de qualquer maneira, você tem essa obstrução geométrica aqui, que, como eu falei, reproduz, né, no caso suave, o argumento do Lichner-Ovet. Mas aqui você tem que tomar um certo cuidado, né? E, na verdade, essa condição aqui é essencial, porque é essa condição que permite que você possa integrar por partes sem que a fronteira contribua, né? Para, eventualmente, ter o argumento de anulamento do Lichner-Ovet transplantado para essa situação mais geral. Muito bem. Agora eu vou começar a explicar as ideias do Gromov, como elas podem ser adaptadas para esse contexto cônico aqui. Então, a primeira observação é a seguinte: sempre que você tem uma variedade, né, e suave, não precisa ser cônica, não, mas vamos supor que é cônica para simplificar, e você tem um fibrado hermitiano, quer dizer, você tem um fibrado complexo, com uma conexão, uma métrica compatível, né? Então, você pode definir certas formas características, que são chamadas as formas de Chern, né? Tá certo? Que moram nesse espaço de formas aí. A ideia é você pegar a curvatura, que é uma doissoma com valor de uma certa álgebra de Lie, você faz o produto dela por ela mesma, J vezes, né? Então, isso dá uma forma de grau 2J com valores nessa álgebra de Lie, você toma o traço para transformar isso uma forma com valores em C, e aí você multiplica por uma potência apropriada de I para transformar isso num número real, tá certo? Então, você tem esse objeto, numa forma real, certo? Muito bem, agora, no contexto cônico, eu vou fazer o seguinte, eu vou dizer que um fibrado hermitiano é admissível se restrito à região cônica, ele é trivial, ele é um produto de fibrados, né, de linhas, né?
de retas e a conexão restrita a essa região é plana, tem curvatura zero. Então, isso significa que essas formas aqui se anulam na região cônica e, portanto, quando eu integro, essa forma aqui sobre a variedade cônica, eu obtenho, pela teoria de Cherny-Weil, invariantes que estão nessa classe de cohomologia com suporte compacto aí. Tá certo? Então, essa é a adaptação a esse contexto dessa construção clássica, né? E aí, agora vem a definição crucial. Então, eu vou dizer que um fibrado... Então, veja bem, sempre que eu pegar um multi-índice satisfazendo essa condição aqui, e eu pegar as classes de Chern e multiplicar pelas potências correspondentes, então, exatamente por conta dessa condição, essa classe aqui tem, essa forma aqui tem grau igual à dimensão da variedade. Então, eu posso integrar sobre a variedade e obter um número real que a gente chama de o número de Chern associado a esse multi-índice, né? Então, a gente vai dizer que um fibrado é admissível, é homologicamente não trivial, certo? Se algum número de Chern for diferente de zero. Tá certo? Veja bem, o que é que eu estou pedindo aí? Veja bem, se o fibrado for globalmente flat, se a curvatura for zero em todos os pontos, todas as classes de Chern se anulam e, portanto, todos os números de Chern se anulam. Então, quando eu peço que pelo menos o número de Chern seja não trivial, eu estou pedindo, na verdade, que a curvatura tem que ser diferente de zero em algum ponto fora da região cônica. Então, isso é o que está, digamos, essa é a essência dessa definição aqui. Tá certo? Agora, a observação crucial é que o conjunto dos fibrados, dada uma variedade cônica qualquer, o conjunto dos fibrados homologicamente não triviais sobre essa variedade é não vazio. Tem pelo menos um desses camaradas. A demonstração, na verdade, é muito simples. A ideia é você olhar primeiro para o que acontece na esfera. Quer dizer, pensa na esfera, a esfera ela tem homologia trivial em dimensões intermediárias, então ela só, qualquer fibrado hermitiano sobre ela, na verdade, tem só pode ter um número de Chern não trivial, que é essa classe de Chern aqui, de grau máximo, né? Então, toda a questão resume-se a você encontrar um fibrado sobre a esfera que tem essa propriedade aqui. E esse fibrado, explicitamente, você pode tomar exatamente a esfera em dimensão par. A esfera é uma variedade de espinho, então você pega o fibrado dos espinhos positivos e esse fibrado tem essa propriedade. Então, depois que você constrói um camarada desse tipo na esfera, então a ideia agora é você pegar a tua variedade cônica e considerar uma aplicação que sai dessa variedade, que tem grau 1, e que colapsa toda a região cônica num ponto da esfera. E aí você puxa para trás o fibrado, esse fibrado aqui, por essa aplicação. Certo? E, então, isso mostra que, pelo menos quando a dimensão da variedade é par, então esse conjunto aqui, o conjunto dos fibrados homologicamente não triviais, é um conjunto não vazio. Tá certo? Então, é aí exatamente que o Gromov se apoia no contexto suave, e é aqui onde a gente vai se apoiar também no contexto cônico. Que a ideia agora é fazer o seguinte, bom, lembra bem, se eu pego, como eu observei, se eu pegar um fibrado homologicamente não trivial, então a curvatura é diferente de zero em algum ponto, então eu posso considerar essa quantidade aqui. Lembra que a curvatura ela associa a cada bivetor uma transformação que vai da fibra na fibra, né? Essa transformação é diferenciada para pelo menos um bivetor apoiado em um determinado ponto, porque o fibrado é homologicamente não trivial. Então, posso considerar essa quantidade aqui, a norma desse endomorfismo, né, associada à curvatura e a esse bivetor, dividir pela norma do bivetor correspondente, calculada em relação à métrica que eu fixei, tomar o sup sobre todos os bivetores, né, então isso é uma quantidade positiva, certo? E aí eu simplesmente agora pego o recíproco dessa quantidade e tomo o sup sobre todos os fibrados homologicamente não triviais.
como o conjunto desses fibrados é não vazio, isso aqui é um número positivo. Então, isso aí é o típico invariante gromoviano, né? Muito bem. Agora, qual é a natureza desse invariante? Ele é um número real positivo, ele pode ser igual a mais infinito, né? E a primeira observação é que eu posso estender facilmente essa definição para a dimensão ímpar, multiplicando a variedade por um círculo, né? E a outra observação, que é extremamente importante para a gente, é a seguinte, né? Quer dizer, no caso suave, quando você está com uma variedade compacta suave, duas métricas quaisquer são comparáveis, são quase isométricas. Então, isso significa, né, que fato desse invariante aí ser finito ou infinito não depende da métrica, certo? Que a métrica entra nesse camarada aqui, nessa quantidade aqui. Então, se as métricas são comparáveis, essas quantidades são comparáveis, então, esse invariante, o fato, quer dizer, o valor específico que ele assume depende da métrica, mas o fato de ser finito ou infinito não depende da métrica. No caso compacto, no caso fechado, né? Suave, compacto, né? No nosso caso aqui, como a nossa variedade é não compacta, então o fato desse invariante aqui ser finito ou infinito vai depender da classe de quase isometria da métrica cônica. Tá certo? Em outras palavras, eu vou pegar, numa determinada variedade, eu vou pegar todas as métricas cônicas e identificar métricas que são comparáveis por uma quase isometria, né? São quase isométricas, e aí a ideia é que o fato da K-área ser finita ou infinita é o invariante de cada uma dessas classes. Então, é nesse sentido que esse invariante aqui, a K-área, é mais topológico do que o invariante, aquele A-chapéu, aquele A-gênero cônico que aparece anteriormente. Ele, pelo menos, é um invariante da classe de quase isometrias da métrica. Não é um invariante topológico, certo? Em geral. Mas, pelo menos, tem essa propriedade aí. Então, os nossos resultados vão na direção da gente obstruir métricas com coatura, a existência de métricas cônicas com coatura escalar positiva numa determinada classe de métricas quase isométricas entre si. Certo? É nesse sentido que o nosso resultado é mais topológico do que o resultado anterior. Tá certo? Então, vamos fazer mais algumas observações a respeito desse invariante, né? Quer dizer, a observação, como eu falei, a K-área pode ser infinita, né? Certo? E, na verdade, se você vai lá para a definição e desenrola a definição, isso vai acontecer se só se, para cada épsilon, eu consigo um fibrado homologicamente não trivial, que tem curvatura que é epsilon plano, que é quase plano. Então, a ideia de K-área é essa daí. A K-área infinita é essa daí. A ideia é que você consegue construir sobre essa validade fibrados que são homologicamente não triviais, ou seja, que tem pelo menos um número de Chern diferente de zero, e que, ao mesmo tempo, são quase planos. Né? Tem curvatura muito pequena. Tão pequena quanto você quiser, na verdade. Certo? Então, eu vou completar aqui dando um exemplo de variedade, né, cônica com K-área infinita, quer dizer, você pode pegar a seguinte situação, você pode pegar o toro, por exemplo, né, toro em dimensão par, pega uma hipersuperfície dentro desse toro, que limita uma região e supõe que essa região está contida dentro de uma bola. Tá certo? Aí você faz o seguinte, você tira essa região e constrói e considera uma região, uma região cônica que tem essa hipersuperfície como laço. E coloca no lugar do interior dessa região. Então, dessa maneira, você constrói variedades que são cônicas e que têm K-área infinita. E, na verdade, nessa construção, você pode substituir o tório por qualquer variedade ampliável no sentido de Gromov e Loss. Então, você tem um monte de variedades cônicas que têm K-área infinita, certo? Muito bem.
Agora eu vou explicar para vocês por que é que essa noção de fibrado admissível e fibrado homologicamente não trivial, em particular, porque é que a noção de fibrado admissível é importante no nosso contexto, certo? Porque a ideia aqui é, ao invés de considerar o Dirac genuíno, a gente vai considerar a seguinte situação: a gente vai fixar um fibrado hermitiano e vai considerar spinors torcidos por esse fibrado, ou seja, spinors com coeficientes nesses fibrados, né? Ou seja, a gente vai considerar seções desse fibrado aqui. Produto tensorial do fibrado dos espinos com um fibrado hermitiano dado, certo? Então, veja bem, eu posso, naturalmente, nesse produto, eu posso pegar, aqui eu tenho uma conexão e aqui eu tenho outra conexão, posso definir uma conexão com o produto da maneira usual, né? E eu posso também estender o produto de Clifford aqui. E o interessante é que você vai fazer isso de tal maneira que ele age trivialmente no fator E aqui. Então, quando você faz isso, você tem tanto uma conexão como um produto de Clifford, então você pode definir um Dirac, certo? Atuando em spinors torcidos, né? Torcidos por esse fibrado. Tá certo? E vale uma decomposição de Weizenbach, certo? Ou seja, você tem, quando você pega o Dirac correspondente, certo? E você eleva ao quadrado, você tem aqui a mesma coisa que você tinha antes, no caso do Dirac antes de ser torcido, mais uma contribuição aqui que depende linearmente da curvatura da conexão do fibrado que você escolheu para torcer. Tá certo? Tá bom? Agora, essa fórmula aqui, apesar do aspecto dela assim, bem interessante, né, bem simples, ela traz para a gente uma dificuldade, porque essa fórmula indica que o Dirac torcido é aproximadamente, né, isso aqui é bem formal, o Dirac usual, mais alguma coisa que vem desse termo aqui e vem dos termos mistos, né? Quer dizer, eu estou passando daqui para cá formalmente extraindo a raiz quadrada, certo? Então, isso significa que o Dirac usual, o Dirac torcido é o Dirac usual, mais alguma coisa aqui. E aí, quando eu tento repetir essa análise, essa alguma coisa que vai contribuir para a definição desse objeto aqui, de forma que pode ser que algum complexo que satisfaz essa equação não esteja dentro dessa região. Ou seja, pode ser que na presença desse fibrado E, eu não consiga repetir, né, a análise que vale para o fibrado, para o Dirac genuíno, sem essa torção. Certo? Porque lembra que eu cheguei a essa condição aqui, pegando o fibrado e olhando, decompondo ele na região cônica. Então, por causa dessa alguma coisa aqui, pode ser que um termo extra apareça, né, que aparece aqui, e isso vai complicar completamente a análise, né? Então, por isso, é exatamente por isso que eu considerei fibrados admissíveis. Porque, veja bem, se o fibrado é admissível, então na região cônica, ele é uma soma de fibrados de retas e a conexão é plana. Então, isso significa que o Dirac é simplesmente uma soma de R-Diracs não torcidos, Diracs genuínos, onde R é o oposto do fibrado E. Isso significa que o novo conjunto aí conormal, né, a gente chama isso de conormal, coincide com, quer dizer, você tem essa igualdade aqui. Então, eu posso repetir a análise. O que significa repetir a análise? Significa isso aqui, né? Ou seja, se o fibrado que eu escolhi para torcer o Dirac é um fibrado, é admissível, e se essa condição aqui, que garante a condição de Witt, né, é satisfeita, então esse fibrado aqui é o Dirac torcido, desculpe, atuando na escala de Sobolev correspondente, é Fredholm de índice zero para esses valores de gama. Em particular, eu posso, em dimensão par, mais uma vez, decompor o espaço dos espinos torcidos em espinos positivos e espinos negativos, considerar o Dirac positivo que irá ao correspondente e considerar o índice, né,
o invariante analítico desse operador. E a questão agora é como é que eu calculo esse camarada, a expressão para ele. Então, está aí a expressão, né? Quer dizer, você vai ter a ideia é que o fibrado ele aparece através do que se chama o seu caráter de Sher. Certo? Ele aparece aqui multiplicando essa classe de Pontryagin aqui, né? Você tem também um termo correspondente aqui sobre o laço, né? Aqui aparece R, lembra que R é o posto de R. E, finalmente, eu tenho que R multiplicado pelo eta invariante do laço, tá certo? Então, exatamente pelo fato de aparecer um R aqui e um R aqui, ou seja, nesses dois termos aqui, que tem a ver com a região cônica, né? O fibrado só contribuir através de seu posto, eu posso reescrever essa fórmula dessa maneira aqui. Observe que esse camarada que está em verde aqui é exatamente, pela fórmula anterior, é o índice do operador de Dirac não torcido. Então, essa fórmula aqui, na verdade, ela tem a ver, né, só uma observação aqui de natureza geral, ela tem a ver com aquela observação que eu fiz, que os dois métodos, o método Lishner-Auvich e Gromov, dão resultados que são ortogonais. Então, Lishner-Auvich tem a ver com esse pedaço aqui, e Gromov tem a ver com esse. Tá certo? Quer dizer, por exemplo, se você está no caso suave e o seu fibrado é um fibrado de linha trivial com plano, então esse termo aqui simplesmente não aparece, isso aqui zera, o R é igual a 1 e você tem a fórmula do Lishner-Auvich. Tá certo? Quando o teu fibrado começa a variar, então esse termo aqui aparece, e é exatamente aqui onde o Gromov se agarra e onde eu vou me agarrar também. Certo? Porque a observação agora, né, é a seguinte. Então, esse é o teorema que eu demonstrei, né? Me parece nesse pré-print aí, é obviamente modelado no argumento do Gromov. Então, o teorema diz o seguinte: você pegar uma variedade cônica, com K-área infinita, então, ela não admite nenhuma métrica cônica com curvatura escalar estritamente positiva na sua classe de quasi-isometria. Né? Isso é o melhor que eu posso obter, dado que o invariante que eu estou usando é um invariante desse tipo de objeto aqui. Tá certo? Então, como é que é a demonstração? A demonstração é, bom, naturalmente eu posso supor, lembra que eu posso sempre multiplicar por um ciclo, eu posso supor sempre que eu estou em dimensão par, né? E aí a observação é a seguinte, veja só, o argumento é por contradição, então eu vou supor que existe uma métrica cônica com curvatura escalar positiva, em todos os pontos. Em particular, a curvatura escalar é positiva na região cônica e, portanto, a análise está legitimada. Então, vale, o índice faz sentido e ele é dado por essa fórmula aqui. Certo? Só que eu já sei, pelo teorema anterior, que esse camarada aqui se anula se a curvatura escalar é positiva. Certo? Então, a conclusão aqui é que, nesse caso, o índice é igual a essa quantidade aqui. Porque isso aqui se anula. Tá certo? Então, eu guardo isso por um instante, né? E agora observo o seguinte. Observo que, bom, eu tenho a fórmula de Lishner-Auvich, a fórmula de Weizenbock aqui, né? Agora eu vou pensar nessa fórmula de uma maneira ligeiramente distinta. Quer dizer, eu sei que esse operador aqui é maior ou igual que zero. Né? Isso aqui é positivo, estritamente positivo, na verdade. Né? E eu tenho esse camarada aqui. Esse camarada, ele depende linearmente da conexão do fibrado que eu estou usando para torcer os espímulos, né? Só que, como a variedade tem K-área infinita, eu posso escolher esse fibrado de tal maneira que ele é homologicamente não trivial, certo? E ele tem curvatura muito pequena.
Curvatura menor que epsilon. Né? Só que esse objeto que aparece aqui, ele depende linearmente desse objeto, da curvatura da conexão do fibrado. Então, isso significa que você tem uma estimativa aqui em termos de epsilon, daqui aparece uma constante universal que depende só de K. Só que eu posso tomar epsilon igual a zero, né? Quando eu faço isso, essa quantidade aqui, bom, essa quantidade aqui, essa curvatura aqui, esse termo de curvatura, pode ser negativo, mas ele em módulo, em valor absoluto, ele é muito pequeno. Como a curvatura escalar é estritamente positiva, então esse termo aqui é positivo. Então, agora eu posso aplicar os dois lados dessa equação no espino, multiplicar por esse espino e integrar, né? Como a condição de Witt é satisfeita, não aparece em termos de fronteira, portanto, o argumento de anulamento aparece, e a conclusão é que não existem espínulos torcidos harmônicos, e, portanto, o índice é zero. Portanto, essa quantidade aqui é zero. A conclusão é que isso aqui é zero. E aí o argumento é completado usando um truque do Gromov, que, bom, eu não vou explicar aqui, mas a ideia é que essa fórmula vale para E e vale para um monte de fibrados que você constrói universalmente a partir de E. Certo? Então, você tem não somente uma equação aqui, você tem várias equações, você tem um sistema de equações, né? E a ideia é que você pode usar esse sistema de equações para resolver para os números de Chern desses fibrados. E aí, como você tem tudo igual a zero, né, o lado direito da... A ideia é que você tem um sistema de equações com determinante diferente de zero. A ideia é essa, basicamente. Uma equação homogênea com determinante diferente de zero. Então, quando você estuda esses camaradas aqui, na verdade, você vai ver que tudo aqui depende dos números de Chern. Então, você vai ver que para todos esses fibrados que você construiu, né, nesse sistema, todos os números de Chern se anulam. Em particular, o número de Chern desse fibrado específico aqui se anula, todos os números de Chern. Mas você escolheu esse camarada para ser homologicamente não trivial, então você tem uma contradição e essa contradição completa a demonstração do teorema. Né? Então, é tudo muito modelado no argumento do Gromov com esses aspectos novos aí que tem a ver com essa análise, né, você tem fórmulas do índice aí que são adaptadas para essa situação cônica. Certo? Então, já que o meu tempo está acabando, eu tenho 2 minutos, eu vou falar rapidamente aqui sobre o que acontece no caso com fronteira. Então, esse é o teorema no caso com fronteira. Né? Quer dizer, você agora admite que a variedade tem uma fronteira, você estende a noção de cara infinita, nesse contexto, e a ideia é que o resultado de obstrução diz que você não tem nenhuma métrica cônica com curvatura escalar estritamente positiva no interior e com curvatura escalar, curvatura média não negativa ao longo da fronteira. Então, existem 2 maneiras de você provar esse resultado. Né? Uma é usar a teoria do índice, né? Uma teoria do índice adaptada para essa situação, que leva agora em consideração não somente a região cônica, mas a fronteira também. Então, existe uma teoria do índice que funciona nesse contexto. Isso eu explico também lá no artigo. Mas, nesse caso aqui, tem um argumento muito mais simples, e, na verdade, eu acho muito mais elegante, que é uma observação supimpa do Gromov e do Lawson, né? Que aparece já nos artigos originais e que, na verdade, depois foi melhorada pelo Carneiro. O Carneiro aqui é o Sebastião Carneiro, foi meu colega aqui na UFC. Então, o teorema basicamente, o teorema do Gromov, do Lawson e do Carneiro é o seguinte: você tem uma variedade com fronteira e tem uma métrica com curvatura escalar positiva no interior e curvatura média maior ou igual a zero na fronteira. Certo? Então, o dobro dessa variedade admite uma métrica com curvatura escalar positiva. A ideia aí é que, na presença de uma fronteira, na presença de uma quina, né? Quer dizer, quando você dobra, você tem uma quina, né? Quando você dobra e usa as métricas originais, você tem uma quina ao longo de uma fronteira. Então, na presença de uma quina, né?
a condição da quadratura escalar tem um sinal, no certo sentido, é equivalente a que a quadratura escalar seja positiva, continue sendo positiva ao longo dessa quina. Certo? Isso é um princípio que é bastante utilizado aí, mas ele aparece, digamos, eu acredito que pela primeira vez nesse trabalho do Gromov, do Lawson e do Carneiro, e por incrível que pareça, esse resultado é meio que negligenciado, mas em suma você pode utilizá-lo, porque a observação agora é que se você está no contexto das hipóteses do teorema, então quando você dobra, né, então se a variedade original com fronteira tem K infinita, então o dobro tem K infinita no sentido usual, então você pode usar o teorema anterior para concluir a demonstração desse resultado aí. Então, em resumo, isso é o que eu faço nesse pré-print, quer dizer, do ponto de vista de obstrução, a ideia é exatamente estender esses resultados de obstrução, tanto os resultados de existência, né, do Kesdan e do Orne, do Cruz-Vitório, como os resultados de obstrução do Gromov, né, e do Bar-Rank, para esse contexto cônico aqui. Né? Lembrando que, na verdade, dá para fazer isso para singularidades muito mais complicadas que singularidades cônicas. Né? Você tem alguns problemas, tem que botar mais hipóteses, então, por isso que isso não está aqui, nem está lá no artigo original. É uma complicação, nesse sentido, é desnecessário, não vejo. Então, bom. Mas, em suma, isso é o que eu tinha para falar para vocês. Obrigado pela vossa atenção. Obrigado, Levi.